abrir a palavra do Senhor. Tenho certeza que esse texto você praticamente não meditou nele ainda, que está no Salmo de número 91, amém? Tenho certeza que você não lê esse texto. A maioria dos cristãos sabe de cor esse Salmo, né? Existe um monte de coisas relacionadas a esse Salmo. Eu me lembro quando morava com a minha mãe, né? Às vezes ganhava uma Bíblia nova, aí minha mãe pegava minha Bíblia e deixava em cima da estante aberta no Salmo 91. Aí chegava ao ponto da folha ficar toda amarelada assim, e às vezes até caía a página, né? Tanto tempo que ficou aberto no livro do Salmo 91, realmente é uma oração de livramento, é uma oração poderosa, mas nesta tarde Deus vai ministrar algo muito grande no seu coração, muito grande. Você vai saber como usar realmente esta arma que Jesus tinha que pôr pela palavra dele, que é o Salmo 91. Amém ou não amém? Quem encontrou Salmo 91, dá 30 segundos só para achar. Se você derrubar a sua Bíblia no chão, ela cai aberta no Salmo 91. Está praticamente no meio da Bíblia. Amém? Está escrito assim, a minha versão é RA. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Mais uma vez, é só o primeiro versículo. O primeiro versículo desse Salmo está condicionado todas as outras 13 promessas que estão dentro desse Salmo. Vamos ler novamente, diz assim, ó, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente. Eu queria que agora você lesse, prestando bastante atenção no que você está falando. Vamos lá. O que habita no esconderijo do Altíssimo, com A maiúsculo, quer dizer Deus, e descansa à sombra do Onipotente, com O maiúsculo, que também quer dizer Deus. Amém? Fecha teus olhos, inclina a tua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós suplicamos a tua misericórdia para esta tarde, Deus, que a tua graça bendita, poderosa, possa invadir, Senhor, desta igreja, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, vem com teu Espírito Santo, renovando as nossas forças físicas, psicológicas, Senhor, espirituais, para que nós possamos sair daqui nesta tarde, Senhor, revestido da tua presença, Deus, no nome de Jesus, Pai. Peço a ti, não porque somos merecedores, mas pela misericórdia e pela graça do Senhor Jesus Cristo, amém e amém e amém. Pode tomar teu assento, se você puder dar uma linda salva de palmas para Jesus. Só vou precisar de um pouquinho de água, tá bom? Os irmãos puderem arrumar para mim, que a minha garganta tá. Amém, foi buscar, né? Então tá bom. Irmãos, quem não leu o Salmo 91? A maioria dos cristãos, quem nunca leu o Salmo 91, pelo menos já ouviu falar desta oração. O livro de Salmos é um livro, na verdade ele não é um livro, salmos são poesias, cânticos, orações, que se fosse colocado na ordem certa, não existiria um livro, estaria espalhado por toda a Bíblia, porque há muitos autores do livro de Salmos. A maioria das pessoas acha que foi só Davi que fez Salmos, Moisés fez Salmos, inclusive o Salmo anterior, o Salmo 89 é o Salmo de Moisés, então tem vários autores do livro de Salmos. O livro dos Salmos e o capítulo 91, ou o número 91, também, segundo alguns estudiosos, está relacionado com a pessoa de Moisés. Não há um autor descrito aqui no Salmo 91, mas subentende que é Moisés que escreve o Salmo 91. Não há uma afirmação concreta nisso, mas nós vamos perceber no decorrer da mensagem que realmente está ligado com Moisés este Salmo. Este Salmo é um salmo de proteção, e eu vim de uma igreja onde eles vendiam o Salmo 91 impresso em uma folha para as pessoas, vendiam não, dava, e quem quisesse dava uma oferta, a gente não pode ser pejorativo, eles davam oferta e levavam o Salmo, e a maioria dos membros dessa igreja, ele tinha um Salmo colado atrás da porta, ele pegava o Salmo 91 impresso naquele papel e colocava atrás da porta. E como eu disse já na introdução, minha mãe gostava de deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 dentro de casa, que dava assim a impressão que o Salmo 91 aberto ia repreender qualquer tipo de mal que entrasse ali. Nós aprendemos, eu desde cedo aprendi a decorar o Salmo 91, porque normalmente a minha mãe chegava do lado da cama à noite, antes da gente dormir. Eu tive o privilégio de nascer num berço evangélico, então antes da gente dormir ela orava o Salmo 91. Eu decorei o Salmo 91, ouvindo ela orar o Salmo 91. O Salmo 91 ele está carregado de promessas de proteção, mas a maioria das pessoas não sabe como usar essas promessas em seu favor. Por exemplo, você acha que o inimigo tem medo da Bíblia aberta? Não tem. Vou fazer uma pergunta para você. Qual foi o livro que Satanás usou para tentar Jesus no deserto? Quem sabe? Quem já leu a tentação de Jesus sabe que Satanás usou a Bíblia para tentar Jesus. Pior do que isso, ele usou o Salmo 91.
Se você ler lá a tentação de Jesus no livro de Mateus, ele está usando o Salmo 91, ou seja, o diabo não tem medo da Bíblia aberta. O diabo não tem medo do Salmo 91. Nenhum dos salmos da Bíblia. Aliás, o diabo não tem medo deste livro. Você pode comprar centenas e centenas de Bíblias e deixar espalhado dentro da sua casa. Isso não tem nenhum efeito para ele. Sabe como que a palavra tem efeito? Quando você coloca ela no seu coração. Aí ela tem efeito. Aí, uma das promessas que diz, a tua verdade é um escudo em broquel, ou seja, a tua verdade em mim. Por isso o salmista Davi diz, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Como nós podemos usar a Bíblia Sagrada? Quando ela está dentro de nós. Não quando deixamos aberto como um amuleto que vai espantar os maus olhados, vai espantar qualquer tipo de coisa ruim que entra na sua casa. Não, assim não funciona, nunca funcionou. O Salmo 91, ele funciona a partir do momento que você aplica ele na sua vida, acredita que esse é um salmo de proteção, que você ora este salmo, que você sabe, tem ele guardado no seu coração. Aí sim, ele começa a produzir alguns efeitos de proteção sobre a sua vida. Do contrário, não adianta deixar a Bíblia aberta, não adianta colocar atrás da porta, que não espanta mal olhado, não espanta demônio nenhum. A palavra do Senhor é poderosa quando ela está dentro de nós. Jesus venceu Satanás no deserto usando a Bíblia, não tinha ali o manuscrito na sua mão, a palavra estava dentro do Cristo, então ele repreendeu o diabo pela palavra que estava dentro dele. Mas o Salmo 91, vamos adentrar a mensagem que está aqui. Eu queria que você entendesse um pouquinho o que está escrito no primeiro versículo do Salmo. Diz assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Duas incoerências, particularmente falando, humanamente falando, estão contidas nesse livro, nesse primeiro versículo. Quais são as incoerências? Primeiro, está falando o que habita no esconderijo, e quando vai falar Altíssimo, está com a letra maiúscula. Ou seja, o esconderijo de quem? De Deus. O esconderijo do Altíssimo, de Deus. Pergunta, por que é que Deus precisa de esconderijo? Preste atenção no que nós estamos lendo, para que você possa entender e assim possa receber os benefícios dessa palavra. A palavra está dizendo o que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, dá a entender que Deus tem um esconderijo dele. Há um esconderijo de Deus, o esconderijo do Altíssimo. E a segunda coisa que está neste primeiro versículo é descansa à sombra do Onipotente. E aqui também a palavra onipotente está com a letra maiúscula, simbolizando, significando para nós que é Deus. Agora a pergunta, a palavra do Senhor também diz que Deus é Espírito. Espírito não tem sombra. Você tem que prestar atenção quando você lê a palavra, que tem muita coisa que a gente passa correndo e não percebe. Primeiro, Deus não precisa de esconderijo. Deus não tem esconderijo. Deus não precisa de esconderijo. Segundo, Deus é Espírito, e Espírito não tem sombra. E a palavra está dizendo aqui, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. A intenção aqui do autor é dizer para nós que existe um lugar de segurança e proteção do lado do nosso Deus. É isso que ele está dizendo nessas palavras. Muitas das vezes nós estamos diariamente com uma correria muito grande. Você não percebe, mas talvez você veio correndo para cá, para o culto. Talvez você levantou hoje e viu que estava perdendo hora, e talvez você foi para o teu trabalho perdendo hora realmente. E quando chega no final do dia, você está indo correndo para casa, e quando você chega em casa, você está correndo para comer, tomar o seu banho, descansar, porque no outro dia você tem muitos afazeres, você tem muitas preocupações, você tem muitas questões a serem resolvidas. Então, normalmente, no mundo globalizado, você entra numa correria que você não percebe. E dentro do estresse vão criando problemas emocionais, problemas espirituais, problemas físicos, estão sendo gerados dentro de você por causa da correria do dia a dia, por causa dos problemas do dia a dia. Muitas vezes você tem aquela vontade, não sei se só eu que passei por isso, mas aquela vontade de pegar o carro, largar tudo, ir para uma praia, ficar lá uma semana, longe de tudo, largar o celular, largar tudo em casa e ir para aquela praia, ficar lá, tranquilo, numa praia deserta de preferência. Não sei se é só eu que tive essa vontade, se tem mais alguém, não me deixa sozinho, por favor, que eu fico com vergonha. Então, tem vezes que é assim. Eu trabalhava numa empresa, não vou citar o nome, está saindo na internet. Eu trabalhava numa empresa, e o fundo da empresa, ali na porta do fundo da empresa, dava para o lado da Serra do Japi, ali, as montanhas. E muitas das vezes, aquele desenho de 40, 50 páginas, para se ler e montar os equipamentos, dava vontade de largar aquele desenho e correr. Olhava aquela serra lá, eu falava, nós queríamos estar lá no meio daquele mato agora. Não queria estar aqui nesse barulho. Porque nós temos a simples impressão que se nós fugirmos do problema, ele vai ficar ali e você vai se livrar dele. Eu tenho uma péssima notícia para você. Aonde você for, os problemas vão atrás de você.
Ninguém deu glória a Deus, né? Ainda bem. Não adianta fugir. Se você for para Marte, os problemas vão atrás de você. Os problemas vão atrás da gente, aonde formos. Essa vontade, às vezes, de sair correndo, na verdade é a tua alma pedindo um pouco de descanso e paz no meio das circunstâncias que você está vivendo. E nós estamos vivendo uma correria imensa, o estresse, suicídios acontecendo com muita rotina. Se não me falha a memória, a cada 1 minuto morre uma pessoa se suicidando no mundo. E nós estamos dentro dessa rotina. E as pessoas, quando se suicidam, elas não estão tentando matar a sua própria vida, não estão tentando tirar a sua vida, estão tentando se livrar da dor que elas estão sentindo. E a palavra do Senhor diz, e por isso eu quero relacionar a autoria deste salmo, não estou dando a autoria, mas quero relacionar a autoria desse salmo a Moisés. Quem mais viveu um momento assim? Quem mais viveu um momento que ele queria largar tudo e sair correndo porque não aguentava mais o estresse daquele momento? Quem mais, como Moisés, chegou no momento da sua vida que ele falou para Deus, eu não aguento mais, eu vou largar tudo, Deus, risca o meu nome do livro da vida. Quem é outro homem que foi tão atormentado, não pelo diabo, pelas pessoas, como foi Moisés? Moisés tirou o povo de dentro do Egito, foi para o deserto, na dependência total de Deus, e lá dentro do deserto, milagres aconteciam, mas a cada dia alguém aparecia, querendo apedrejar, querendo questionar a sua liderança. Por isso, eu quero relacionar a autoria de Moisés a este salmo, porque este salmo está falando de uma maneira muito simples, que existe um lugar de descanso no meio das tribulações dessa vida. É isso que esse salmo está falando. O salmo está dizendo que existe um lugar de descanso para a nossa alma, existe um lugar de descanso para o nosso ser, e este lugar você não vai precisar fugir da sua rotina, precisar fugir da tua casa, de onde você mora, do teu emprego, para poder sentir paz dentro de você. O Salmo 91 está relatando que há um lugar, um esconderijo, aonde você vai se refugiar das tribulações dessa vida. É isso que o Salmo está dizendo. O Salmo está apontando uma direção de descanso e de paz, mas sem a isenção de problemas. Eu vou repetir, o Salmo aponta um lugar de descanso e de paz, sem a isenção de problemas. Eu vou falar novamente, o Salmo está dizendo, você pode ser feliz e ter paz no meio das tribulações da vida que você está passando. É isso que o Salmo está dizendo. Às vezes nós queremos fugir para algum lugar, para o descanso da nossa própria alma. Pastores estão encontrando no ativismo religioso o descanso para a sua alma. Parece que quanto mais eles fazem, mais Deus gosta deles. E isso vai gerando um estresse. Quando chega no final da vida, a pessoa fala, não era nada disso. Você sabia que Deus não está interessado no que você faz? Deus está interessado no quem você é. O que você faz é consequência de quem você é. Deus está muito mais interessado em você do que no que você faz. E às vezes na correria, nós entramos no ativismo para dizer que nós estamos agradando a Deus. Às vezes está faltando alguma coisa no seu coração, um pouco de paz, e você tenta solucionar isso de uma outra maneira, correndo, trabalhando, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer hora extra, eu preciso construir esta casa, eu preciso trocar o carro, eu preciso fazer tanta coisa, e nessa correria, você vai alimentando um vazio que está dentro de você, que a hora que você não conseguir mais correr, esse vazio te consome. A hora que você não tiver mais força para lutar, esse vazio te consome. E tem muita gente assim, correndo loucamente em várias direções, mas a hora que ele parar, a hora que ele não conseguir correr mais, o vazio ainda vai estar lá dentro do ser. A alma ainda vai estar pedindo um descanso, uma paz. Às vezes você não está descansando, você está se distraindo para não perceber que há um vazio, que há uma necessidade dentro de você que ainda não foi suprida. E eu não estou falando somente de pessoas que estão fora da igreja, não estou falando de pessoas de outras religiões, estou falando que há pessoas que estão precisando de descanso dentro da própria igreja, que sentam do teu lado no banco, precisam de descanso, precisam de um lenitivo, um momento de paz no meio das tribulações dessa vida. O Salmo diz assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo, o que habita, ou seja, um artigo indicativo, existe alguém que consegue chegar no esconderijo do Altíssimo. O que habita, não é todos, não é o povo que habita no esconderijo do Altíssimo, nem a nação que habita no esconderijo do Altíssimo, não é o sacerdote, não é o pastor, o arcebispo, não, é o que habita no esconderijo do Altíssimo. O Salmo está identificando que não são todos, mas algumas pessoas conseguem entrar neste lugar que ele chama de esconderijo
do Altíssimo, ou seja, um lugar secreto em Deus, um lugar onde as tribulações não conseguem te tocar, onde as tribulações não arrancam a sua paz, onde as questões dessa vida não vão conseguir afligir a tua alma. Ele está dizendo, o que habita no esconderijo do Altíssimo, é essa pessoa que entende que do lado de Deus há um lugar seguro, há um lugar de paz, há um lugar de proteção, há um lugar que você pode descansar mesmo em meio às grandes tempestades desta vida. O que habita no esconderijo do Altíssimo não está falando que é uma massa de pessoa, não está falando que é uma denominação, uma batista, assembleia, presbiteriana, Deus é amor, não. Está falando que são algumas pessoas especiais, que conseguem olhar para Deus e encontrar em Deus um refúgio para a sua própria alma, que quando pensam em fugir, eles não pensam em ir para uma praia deserta, eles não pensam em tirar a sua própria vida, não. Essas pessoas, quando se sentem atribuladas, elas pensam em vir aos pés da cruz, dentro da igreja, cantar ao Senhor, orar ao Senhor, ouvir uma palavra, porque isso vai transportar ela, vai teletransportar ela deste mundo que atormenta a alma dela, para um lugar que é cheio de paz, e este lugar é do lado de Deus, e do lado de Deus é chamado o esconderijo do Altíssimo. Ou seja, você já identificou algo aqui, então não é o esconderijo que Deus se esconde, é o esconderijo que Deus esconde você. Porque Deus não precisa de esconderijo. Preste atenção, o que habita no esconderijo do Altíssimo não é o Deus que se esconde em um lugar, é o Deus que prepara um lugar secreto para se relacionar com os teus filhos. Fecha teus olhos, eu quero fazer uma pergunta de transição. Como é que está a sua alma agora? O que você vai fazer aqui no culto da tarde? Como é que você está se sentindo? O Senhor te trouxe aqui nesta tarde para dizer para você que Ele tem um lugar melhor do que esse que você está vivendo. Deus tem um lugar melhor para você. O Senhor te trouxe aqui nesta tarde para dizer para você que às vezes mudar de casa não vai resolver o seu problema. Sair daquele bairro que você mora não vai resolver o seu problema. Sair deste casamento não vai resolver o seu problema. Trocar de emprego não vai resolver o seu problema. O que está faltando para nós é estarmos perto de Deus, escondidos em Deus, do lado dEle. Independente do que nós estejamos vivendo ou a região geográfica que nós moramos, aonde estivermos, haverá paz em abundância para que possamos vencer as tribulações desta vida, firmados na rocha que é Cristo Jesus e escondido nele. No esconderijo dele, aonde há paz, a proteção, é neste lugar. A tua alma está pedindo, ansiando, querendo entrar no esconderijo do Altíssimo. Há um lugar melhor do que esse que você está vivendo. Há um momento melhor do que esse que você está passando. Deus te trouxe aqui nesta tarde para dizer isso para você. Ele tem descanso para a sua alma. Ele tem descanso para a sua alma. O que habita no esconderijo do Altíssimo. Essa pessoa é a pessoa que entra num culto como esse e sabe que Deus está aqui. Porque é uma promessa na palavra dele que diz, onde houver 2 ou mais reunidos no meu nome, eu estarei lá. Então quando você vem para a igreja, você não vem preocupado com quem vai pregar ou vai tocar. Você vem porque você sabe que Deus vai estar neste lugar. E você vai dizer para Deus, eu preciso adentrar no esconderijo do Altíssimo. E talvez, se você permitir, a tua alma já está entrando nesse esconderijo, aonde vai começar a emanar paz. Não vai emanar ausência de dificuldades, vai emanar paz para dentro da tua alma. Porque uma coisa é estar num lugar tranquilo com a alma atormentada. Outra coisa é você estar no meio da fornalha e ver que o fogo não te tocou, porque quem está do teu lado é maior do que as circunstâncias que você está vivendo. Uma coisa são as pessoas que estão aprisionadas atrás de uma grade lá, presos, encarcerados, que não têm liberdade para ir ou vir. Outra coisa é a pessoa que está aprisionada dentro da sua depressão, aprisionada dentro da sua falta de paz, aprisionada no seu vício, aprisionada nas circunstâncias da sua vida, que não deixa ela progredir, não deixa ela viver, não deixa ela sentir paz. É outra coisa. O convite de Deus para as nossas vidas é nos livrar do pior cativo que o homem nunca vai conseguir se livrar, senão pela mão dele, que é o cativo da alma. É possível estar encarcerado, mas com a alma livre. E é possível também estar livre com a alma encarcerada. E Deus está convidando tanto os livres quanto os encarcerados, dizendo para nós nesta tarde que há um lugar melhor para as nossas vidas. E o lugar se chama
esconderijo do Altíssimo. Está todo mundo aí? Quem está aí, diga amém. Quem não está, diga aleluia. Todo mundo aí. Quem quer ir para o esconderijo do Altíssimo, diga amém. Uma condição, e a condição está no mesmo versículo. Olha o que diz no mesmo versículo a continuação. Esse que entende que em Deus há um descanso, que em Deus há paz, esse que entende que quando ele vai para os braços de Deus, ele se refugia das calamidades desta vida, aí o Salmo continua dizendo assim, ó, essa pessoa, não é todo mundo, é essa pessoa, o que habita, né? Então é essa pessoa, essa pessoa descansa à sombra do Onipotente. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, inicialmente eu disse que Deus não tem sombra, porque Deus é Espírito, e o Salmo diz que aquele que está no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Amém? Eu vou explicar para você qual é a relação do salmista nesse texto. O Paulinho pode vir aqui um pouquinho? Vem cá, Paulinho, para me ajudar. Você vai entender por que está falando a sombra do Onipotente. O que é estar à sombra do Onipotente? Deus não tem sombra? Deus é Espírito. Olha comigo, a luz está ali, a sombra está aqui. Se o Paulinho quiser ficar na minha sombra, ele tem que vir do meu lado. Porque se ele não ficar do meu lado, ele não fica na minha sombra. Vou dizer de novo, se o Paulinho quiser andar na minha sombra, que está refletindo a luz, vem comigo, Paulinho. Ele tem que andar do meu lado. Se o Paulinho parar, eu vou e a minha sombra vai e ele está lá fora da minha sombra. Amém? Quantos entenderam? Diga amém. Vou dizer de novo, se o Paulinho quiser ficar na minha sombra, ele tem que ficar do meu lado. Porque se ele não andar do meu lado, ele fica fora da minha sombra. Vocês não entenderam, vou repetir de novo. Se o Paulinho quiser andar na minha sombra, ele tem que ficar do meu lado. Porque se ele não andar do meu lado, a minha sombra não pode acompanhar ele. Então, quando o salmista diz, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, está dizendo, aquele que anda do lado de Deus, aquele que aonde Deus está, ele está, ele não vai em lugar nenhum sem Deus, aonde ele for, Deus está com ele, a sombra de Deus está sendo projetada nele, ou seja, ele está andando, obrigado Paulinho, ele está andando do lado de Deus. E isso que o salmista está dizendo, a sombra do Onipotente, não é que Deus tem sombra, é que nós precisamos estar do lado de Deus. Se nós não estivermos do lado de Deus, no exemplo do salmista aqui, a sombra não vai ser projetada. Se eu quero ter paz e descanso para minha alma, o salmista está dizendo, eu preciso estar exatamente do lado de Deus, eu preciso estar junto com Deus, eu não posso deixar Deus longe, eu não posso me afastar de Deus, porque somente na sombra do Onipotente, somente quem está do lado de Deus, junto com Deus, consegue descansar. Só quem está junto com Deus consegue descansar no meio das tempestades dessa vida. O que habita uma pessoa específica que vai estar no lugar de proteção, no esconderijo do Altíssimo, ele vai conseguir descansar se ele ficar do lado de Deus. A sombra do Onipotente, na sombra do Onipotente, descansará. Você já tinha lido esse salmo desse jeito? Isso aqui não precisa fazer uma hermenêutica, uma exegese do texto. É só ler várias vezes. Leia várias vezes. Eu fiz a exegese, a hermenêutica, mas isso não vem ao caso. Mas se você ler várias vezes o texto, você vai conseguir perceber isso. E é só você pensar em quem é Deus. Está dizendo de alguém poderoso, alguém maravilhoso. Ele está aqui neste salmo. E é alguém que quer dar proteção para nós, que quer nos livrar dos tormentos dessa vida, que quer nos colocar num lugar de descanso. E não é o nosso ativismo religioso, não é a quantidade de vezes que eu venho na igreja, ou se eu canto no coral, ou se eu sou pastor, evangelista, ou se eu dirijo os ônibus da igreja, que vai produzir descanso na minha alma e vai me esconder das calamidades dessa vida. Não é isso. O que nos esconde das calamidades desta vida é entrar no esconderijo do Altíssimo e descansar na sombra do Onipotente. Ou seja, não é o que eu faço, é quem eu sirvo e o que eu sou. Eu sou filho, então estou do lado do Pai, e isso me dá descanso em meio às tempestades
tempestades desta vida. A Bíblia Sagrada está repleta de textos assim, textos como Sadraque, Mesaque e Abednego, que estavam do lado de Deus e se sentiram seguros em ser jogado dentro de uma fornalha de fogo, para que lá dentro da fornalha de fogo a sombra do Onipotente pudesse os fazer descansar no meio das tribulações. Quem mais podemos dizer como Daniel? Daniel estava do lado de Deus, não se importou em ser jogado na cova dos leões, porque dentro da cova dos leões ia ser construído lá o esconderijo do Altíssimo, e lá dentro da cova dos leões haveria a sombra do Onipotente para que ele pudesse descansar em meio aos leões. Ou seja, Deus não isentou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, Deus não isentou Daniel dos leões, mas Deus projetou o esconderijo do Altíssimo aonde ele estava. Deixa eu dizer uma palavra para você: não importa onde você mora, o emprego que você tem, o que você está passando, no meio desta calamidade, Deus pode projetar descanso e segurança para você, se você acreditar que estar do lado de Deus é a melhor coisa que um ser humano pode ter. Se nós não acreditarmos em Deus desta maneira, nós vamos correr a vida toda fugindo daquilo que nós não podemos fugir. E lá no final da vida, isso vai te encontrar. Se esconda em Deus. O que habita no esconderijo do Altíssimo, ele consegue descansar no meio das tribulações dessa vida. O evangelho distorcido por alguns que se dizem teólogos, ele diz que você chega na igreja e os seus problemas acabam. O evangelho de Cristo, segundo ele escreveu no evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, diz: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Escuta, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. E ele diz: no mundo tereis aflições. Ou seja, no meio das aflições haverá um local de paz para aqueles que confiam em Jesus Cristo Senhor. Eu quero perguntar de novo, como é que está a tua alma hoje aqui? Eu estou perguntando a tua situação financeira, sentimental. Eu estou perguntando como é que está a tua alma. Nós somos o único povo na terra que guerreia em paz. Nós somos os únicos nessa terra que guerreia em paz. Nós somos os únicos nessa terra que consegue guerrear em paz. Certa feita, Jesus andou naquele dia mais de 60 quilômetros, não sei se de camelo, de cavalo, eu não sei, mas foi um dia que ele andou mais de 60 quilômetros, e ao entrar no barco, cansado daquela viagem, no meio do deserto, ele vai deitar no barco, e uma grande tempestade vai atingir aquele barco, e no meio daquela tempestade, os discípulos sabiam que Jesus estava cansado, então eles não queriam acordar Jesus, eles lutaram contra a tempestade, até quando a sua força deu. No momento que eles perceberam que aquele barco ia afundar, eles chegaram até Jesus e falaram: Jesus, não te importa que pereçamos, o barco está afundando. Jesus levanta, sai no meio daquela tempestade e produz paz. E ele diz: aquieta-te vento e cala-te mar, e tudo se fez uma bonança. Ou seja, não é a circunstância, é como você enxerga a circunstância que faz toda a diferença. Os discípulos viram uma grande tempestade, Jesus viu uma grande oportunidade de mostrar para eles o grande poder que há naqueles que acreditam e estão dentro do esconderijo do Altíssimo e descansando à sombra do Onipotente. Certa feita prenderam Tiago e João, Tiago menor, tem 2 Tiagos apóstolos, mas esse Tiago é o menor. Prenderam Tiago e João na prisão, a mando dos imperadores romanos, e decapitaram Tiago, chamaram Tiago e cortaram a sua cabeça. Prenderam Pedro, prenderam Pedro e falaram: Pedro, Tiago morreu hoje, amanhã nós cortamos a sua cabeça. E diz a palavra do Senhor, que naquela noite, a igreja intercedendo pelo apóstolo Pedro, o anjo foi até onde estava o apóstolo Pedro, e a Bíblia fala que ele estava fazendo o quê? Dormindo. Tem gente que se vai no dentista no outro dia, fica nervoso, não dorme. Quem vai fazer endoscopia fica nervoso, uma cirurgia. Ele ia morrer no outro dia e estava dormindo. O que é isso? Estava preso, colocaram a maioria dos guardas para segurar, porque sabia que ele era alguém especial. Então tinha muitos guardas romanos guardando Pedro. Era certo e seguro que no outro dia cortariam a sua cabeça. E a Bíblia fala que quando o anjo chega, Pedro está dormindo. Tem gente que se tem uma conta para pagar e não viu o dinheiro ainda, ele desacredita de Deus, abandona a fé. Deus está querendo nos levar para o esconderijo dele. Você está precisando entrar no esconderijo de Deus.
Há um convite de Deus. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Não é para todos, é para quem aceita confiar incondicionalmente na pessoa bendita do Cristo, que se entregou por nós. Você já imaginou? Você está sentenciado à morte, você dormiria? Pedro estava dormindo, sabendo que no outro dia ele ia ser decapitado. Ele estava dormindo. Vou repetir, Pedro estava dormindo. Ele não ia ser protestado no cartório no outro dia. Ele não teria que assinar alguns papéis, ele não teria que entregar currículo no outro dia. Ele ia morrer no outro dia. E ele estava dormindo. Porque Pedro estava no esconderijo do Altíssimo, do lado de Deus, aonde há descanso e paz em meio às tempestades desta vida. Deus não vai te isentar das dificuldades, mas Ele vai estar com você dentro de todas as dificuldades que você passar. E esse esconderijo, todo esconderijo, vamos trazer para o campo humano para você entender, todo esconderijo tem uma porta, tem um lugar secreto de entrar, é uma porta que se entra. E no livro de João, capítulo 10, versículo 9, se não me falha a memória, está escrito assim, Jesus falando, eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Achei que seria um glória também, mas vamos lá. Todo esconderijo precisa de uma porta, um lugar para se entrar, para se passar e entrar dentro dele. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, se não me falha a memória, está escrito assim, Jesus falando, eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Jesus estava dizendo para mim e para você, neste texto, se você quer descanso para a tua alma, você precisa dele. Se você quer passar pelas dificuldades dessa vida cantando, louvando ao Senhor, você precisa de Jesus. Jesus é a resposta para todos os momentos da nossa vida. Você não pode sair do lado de Jesus, como eu fiz o exemplo com Paulinho aqui, como eu fiz o exemplo com ele, se você quer descansar na sombra do Onipotente, você precisa andar do lado dele. Espírito não tem sombra, então o que o salmista está dizendo aqui é exatamente isso, quem está do lado de Deus, aonde alcança a sombra dele, ou seja, para ficar na sombra de alguém, você precisa estar do lado de alguém. Então o salmista está dizendo, esta pessoa consegue descansar no meio das tribulações dessa vida. Quem precisa de descanso, diga amém. Quem já programou suas férias em dezembro, diga amém. Meia dúzia. Fecha teus olhos um pouquinho. A palavra de hoje é muito prática. Como é que você vai começar o ano que vem? Como é que você vai começar o ano que vem? Você pode começar pior do que você começou esse e terminar um pouquinho pior. Ou você pode entrar no esconderijo do Altíssimo e sair do outro lado cantando o hino da vitória. Enquanto todos estiverem desesperados, você vai estar louvando e adorando a Deus, porque você não depende de homens para existir nessa terra. Se não me falha a memória, no livro de Oséias diz, o justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo vai repetir isso na carta aos Romanos, dizendo, o justo viverá pela fé. Martinho Lutero, nas suas teses, ele vai dizer que nós vivemos pela fé. Como é que você vai entrar o ano que vem? Fala para mim. Será que vai dar para aguentar mais um ano desse jeito? Correndo para todo lado, atirando para todo lado, não encontrando paz, não encontrando alegria. Será que dá para continuar sem paz dentro de casa? Será que dá para continuar? Vai chegar uma hora que o seu emocional estoura, arrebenta, você não aguenta. Mas o Espírito Santo tem resposta para o teu corpo físico, Ele te cura. O Espírito Santo tem resposta para o teu emocional, Ele te dá paz. E o Espírito Santo tem resposta para o teu espiritual, Ele te leva para o céu e te batiza com o Espírito Santo. O Espírito Santo tem resposta para todas as coisas? Agora, o que nós estamos colocando nas mãos de Deus, nós estamos nos entregando de fato nas mãos do Senhor, confiando nele e descansando nele, ou a nossa oração é assim, Deus faz um milagre na minha vida assim, assim assado, mas se o Senhor não fizer, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, Deus, eu queria trabalhar naquela empresa, mas se o Senhor não abrir a porta naquela empresa, eu vou vender coxinha. Na verdade, nós nunca acreditamos em Deus. Fique de olhos fechados, nós nunca acreditamos, nós estamos lançando sorte em Deus.
Deus está nos ensinando a ter paz, e paz só vem se nós dependermos dEle. Ou o Senhor faz um milagre na minha vida, ou eu estou morto. Esta é a oração que nós devemos fazer para Deus. Se o Senhor não fizer, se Deus não livrasse Pedro naquela noite, ele seria decapitado no outro dia. Ou o Senhor faz um milagre na minha vida, ou eu estou morto. Não é Deus faz, ou eu tento outra coisa. Deus, se o Senhor não fizer, eu vou tentar outra coisa, eu vou fazer qualquer outra coisa. Não, é a oração que Deus quer para você. Deus, se o Senhor não fizer, é o fim. Quando nós declaramos a nossa dependência de Deus, não é para todo mundo, fique de olhos fechados. Mas quando você consegue entrar no esconderijo do Altíssimo, quando você consegue acreditar que há um lugar que Ele te protege, fique de olhos fechados. Eu quero dizer para poucas pessoas, não é para todo mundo. Quando você consegue entrar no esconderijo do Altíssimo, quando você consegue ficar do lado de Deus, ou seja, onde a sombra do Onipotente te traz descanso, aí você começa a dizer assim: pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com tuas penas e sobre as suas asas estarás seguro. Ele diz mais: não te assustará no terror noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que se propague na escuridão, nem mortandade que assola em meio-dia. Aí ele continua dizendo mais para quem está dentro do esconderijo do Altíssimo: cai 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu que está no esconderijo do Altíssimo não será atingido. Somente com os teus olhos olharás e contemplarás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, o Altíssimo a tua morada. Aí quem está no esconderijo do Altíssimo, ele diz assim: ó, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Quem está no esconderijo do Altíssimo, ele continua dizendo: e aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Quem está no esconderijo do Altíssimo, ele diz: e ele te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pés em pedra, porque a mim se apegou com amor, e eu livrarei. A salabra cantoniva súbrias. Para quem está no esconderijo do Altíssimo, ele continua dizendo no versículo 15: e ele me invocará, e eu lhe responderei. Não é para todo mundo, é para uma meia dúzia que escolhe confiar em Deus. E ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. E ele me invocará. Quem é esse ele? É o mesmo do primeiro versículo: o que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem é que vai cair 1000 ao teu lado e 10.000 à sua direita? É o mesmo do primeiro versículo que diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo. Para finalizar, se coloque de pé. Está nas tuas mãos entender este salmo no seu original, ou questioná-lo. Existe um lugar melhor para nós. Eu não sei como é que você entrou aqui nesta tarde, mas eu queria dizer uma coisa para você. É legal mudar de casa. Muda o ambiente. Existe algo que está na psicologia que se chama cognição comportamental. Ou seja, de acordo com o ambiente há um comportamento. Existe um monte de fatores. É legal mudar de casa, mas muda de casa com Jesus dentro de você. Porque a casa não vai resolver o teu problema. O bairro que você mora não é o teu problema. Os teus vizinhos não são o seu problema. O problema é que nós estamos longe de Deus. Isso é um problema. É possível estar dentro da fornalha e viver a maior experiência das nossas vidas. Porque o propósito de Deus é nos proteger. A oração sacerdotal de Jesus, quando ele vai para o Monte das Oliveiras orar por mim e por você, ele faz uma oração a Deus, e essa oração eu acho muito interessante. Ele não pede a Deus para que nos arrebate assim que nós nos batizemos. Ele fala assim: não os peço que os tire do mundo, mas livra-os do mal.
É Jesus orando por nós, lá no jardim do Getsemane. Não os peça que tire dos mundo, mas os livra do mal. E para nós encerrarmos, o próprio Cristo, que é o nosso esconderijo, ele diz assim, Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Eu vou ler de novo, no versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Ao que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente. E achareis, quem chega a Jesus, acharei descanso. Nem tudo é o diabo, nem tudo que você sofre é o diabo. Às vezes é a tua alma atormentada pelos problemas dessa vida. Mas Deus também não tem resposta só para o diabo. Deus tem resposta para os problemas circunstanciais que estão na sua vida. Deus quer que você descanse. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Feche os teus olhos. Vamos orar a Deus neste momento. E nesta oração, eu queria que você dissesse para Deus, com toda a sinceridade do seu coração, que você não está aguentando mais. Expresse isso diante de Deus, se você realmente está nessa situação. Deus, não aguento mais. Estou precisando de descanso. Porque no momento que a circunstância aperta tanto você, o diabo vai vir nos seus ouvidos dizendo, tira a sua vida. Dá fim na sua vida. Você acaba os seus problemas, o diabo vai vir nos seus ouvidos dizendo isso. Sai desse relacionamento, larga este emprego, muda de casa. E não adianta fugir dos problemas, eles vão atrás de você. O diabo vai estar sugerindo você, olha, bebe um pouco mais, usa mais droga. Se vicia em jogos, você vai encontrar descanso lá. Tira a sua vida, o diabo vai falar isso, vai estar soprando nos seus ouvidos. Acaba com tudo isso, larga a mão disso, sai, vai embora, some, deixa tudo para trás. O diabo vai estar soprando nos teus ouvidos. Mas o Senhor Jesus vai estar, através do Espírito Santo, dizendo, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado e oprimido, porque eu vou te aliviar. Você vai aprender de mim e vai encontrar descanso para a vossa alma. Porque aquele que entra no esconderijo do Altíssimo, esse consegue descansar à sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa na sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele consegue descansar na sombra do Onipotente. Aquele que acredita, que confia que Deus é o seu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, consegue descansar na sombra do Onipotente, porque Ele é que põe fim às guerras, quebra o carro, corta a lança e queima os carros no fogo e diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus quer trazer descanso para a tua alma nessa tarde. Faça a tua oração. Eu queria que você se rasgasse diante de Deus hoje. O problema é que a gente vem para o culto e fica preocupado com quem está do lado, com o que os outros vão pensar.
Às vezes o Espírito Santo está tocando tão forte em você, você fica segurando, o que vão pensar de mim? Deixa o Espírito Santo curar a tua alma. Deixa ele arrancar isso aí que está atormentando lá dentro, sabe, tirando a sua paz, deixa ele arrancar isso aí. Deixa o Espírito Santo pegar você pela mão e conduzir no esconderijo do Altíssimo, para que você possa descansar na sombra do Onipotente. Deixa Deus entrar na sua vida. Ao que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa. Fique de olhos fechados, orando a Deus. Tinha um homem na Bíblia chamado Elias. Fez cair fogo do céu. Foi sustentado por um corvo. Sustentado por uma viúva. Matou os profetas de Baal. Esse mesmo homem chamado Elias deu ordem ao tempo para não chover, e não choveu. Elias. Esse mesmo homem faz um sacrifício e o fogo desce do céu, consome o sacrifício na frente de Israel. Elias. Esse mesmo homem vai se colocar de joelho e falar: agora pode chover, e veio a chuva. Elias. Esse mesmo homem vai deitar no meio do deserto e vai falar: Deus, tira a minha vida, porque eu não aguento mais. O homem que fez cair fogo do céu, fez parar a chuva, fez voltar a chuva, matou os profetas de Baal. Um dia vai sair correndo, porque ele precisava de paz. Ele vai sair correndo para o meio do deserto, vai deitar debaixo de um zimbro, e vai falar: Deus, eu não aguento mais, tira a minha vida. Como é que está a tua alma? Aí Deus vai pegar ele, vai levar para dentro de uma caverna. Primeiro Deus vai alimentar ele com pão que veio do céu, água que veio do céu. Vai levar Elias para dentro de uma caverna. Vai passar o fogo, vai passar o vento, vai passar o terremoto. E Elias estava olhando tudo aquilo. Deus, o Senhor está no meio desse fogo. E Deus fala: eu não estou no meio do fogo. O Senhor está no terremoto, eu não estou no terremoto. O Senhor está no vento, eu não estou no vento. E de repente, a Bíblia diz que veio um cicio tranquilo. E Deus estava naquele cicio tranquilo, trazendo paz para a alma de Elias. Deus te trouxe aqui porque Ele sabe o que você está precisando. Ouça o cicio tranquilo de Deus na sua alma, trazendo paz, descanso, te projetando para 2020 diferente. Deus, no nome de Jesus, Pai, nós nos prostramos diante da Tua grandeza, a Tua majestade, reconhecendo a Tua soberania sobre todas as coisas, Pai. E o que nós pedimos neste momento sobre a nossa alma é um refrigério, Pai. Quantas pessoas aqui que estão aqui nesta tarde não têm paz dentro da sua própria casa, Deus? Não foi para isso que o Senhor nos chamou, Pai. Não foi para viver atormentado, Deus. Nós viveremos em guerra, mas não atormentados, Pai. Porque a Tua paz estaria sobre nossas vidas, Deus. O Senhor diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, e é esta paz que nos conduz ao esconderijo do Altíssimo, e lá somos curados na alma, somos curados no espírito, recebemos força, somos seguros por Ti, estamos protegidos naquele local por Ti. Nesta tarde, Senhor, eu peço a Ti, conduza cada pessoa que teve coragem de vir no culto da tarde, Deus, para dentro deste lugar secreto, aonde Satanás não vê, aonde as tormentas não podem tocar, aonde a paz, aonde nossas forças são revigoradas,
revigorada. Deus, a nossa alma está clamando pelo esconderijo do Altíssimo, onde encontramos descanso em Ti, Senhor. Oh Jesus, 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 Jesus. Cura nossa alma, Jesus. Cura nossa alma, Jesus. Espírito de Deus, cura nossa alma, Espírito Santo de Deus. E nos dá a vitória, Deus, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém? Quem pode dizer amém?